Muitos têm criticado a equipe Ferrari, dizendo que essa perda no GP da Hungria de Fórmula 1 foi em decorrência de problemas sérios na gestão dos carros, principalmente ligados à estratégia utilizada no GP da Hungria da categoria. Entretanto, o buraco é muito mais fundo, segundo os dirigentes da Ferrari. O carro teve problemas durante a corrida da Hungria de Fórmula 1. Se você quiser entender tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e muitas vezes a teoria é muito diferente da prática propriamente dita. A equipe Ferrari se planejava para uma dobradinha possível nesse GP da Hungria de Fórmula 1, pensando justamente na possibilidade de se distanciar de Max Verstappen no campeonato mundial da categoria. A intenção principal era justamente essa. Em uma pista completamente favorável à equipe do cavalinho amarelo, realmente não tinha dúvida. A Ferrari conseguiria um 1-2 durante essa corrida. Entretanto, tudo saiu do controle. E na verdade, a equipe italiana acabou tendo um dos piores fins de semana de todos os tempos da história da equipe Ferrari em si, fazendo com que não apenas a Ferrari não conseguisse essa dobradinha, como também Max Verstappen se distanciasse ainda mais de Charles Leclerc e permitisse que a Red Bull também fugisse para longe no campeonato de construtores. Durante boa parte da corrida, mesmo com Charles Leclerc andando atrás de George Russell, as coisas andavam muito bem. Todo mundo acreditava que a Ferrari tinha boas oportunidades de no mínimo conquistar a vitória nesse GP da Hungria de Fórmula 1. Entretanto, tudo começou a degringolar após a troca de pneus de Charles Leclerc, que colocando os pneus duros, acabou tendo um desempenho muito abaixo da média e inclusive levou 2 ultrapassagens de Max Verstappen, sendo que uma delas foi logo após a sua rodada. Ou seja, mesmo com Verstappen rodando no meio da pista, Charles Leclerc ainda assim perdeu ali a corrida para o piloto holandês. Mas segundo Mattia Binotto, não foi essa estratégia de pneus que muito foi criticada que acabou gerando essa perda de Charles Leclerc. Claro que o piloto monegasco reclamou muito disso tudo, mas aparentemente esse não foi o motivo principal. O buraco é muito mais fundo e aparentemente ele veio a falar tudo sobre isso em uma entrevista. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo também. Se inscreva, deixa o like e compartilhe com todo mundo para que as pessoas saibam o que realmente aconteceu. Segundo Mattia Binotto, a vergonha que a Ferrari acabou passando no decorrer desse fim de semana foi completamente desnecessária. Isso porque o que aconteceu realmente não foi um erro de estratégia propriamente dito, mas sim problemas graves gerados justamente por algumas questões relacionadas ao desenvolvimento do F175 que acabou não funcionando da melhor forma possível no decorrer desse fim de semana do GP da Hungria. Aparentemente, esse foi o verdadeiro motivo para que a Ferrari não tivesse um bom rendimento e não problemas de estratégia, como dizia o próprio Charles Leclerc e outros comentaristas da Fórmula 1. Basicamente, o carro não funcionou como esperávamos. Acho que é evidente, depois ouço falar das estratégias dos pneus, basicamente não é um problema de estratégia, mas de um carro que não estava funcionando. Hoje, Sainz teve a mesma estratégia de Hamilton, mas Lewis termina em segundo e Carlos fora do pódio, apesar de começar na frente. Claro que essa comparação é pelo menos, no mínimo, duvidosa, vamos dizer assim. Comparar Carlos Sainz com Lewis Hamilton, eu acho que é uma escada bem diferente, vamos dizer assim, em nível de pilotagem. Falar que Carlos Sainz conseguiria ter o mesmo ritmo de corrida do piloto britânico, mesmo se fosse nos mesmos carros, eu acho que é algo um pouco de forçação de barra, vamos dizer assim. Até porque não dá para comparar, por exemplo, o ritmo de Carlos Sainz com o ritmo de Charles Leclerc. Dizer que os dois pilotos têm a mesma velocidade dentro da pista é impossível, e inclusive eu acredito que se Charles Leclerc tivesse tido a mesma estratégia de Carlos Sainz, no fim das contas, o ritmo dele teria sido muito melhor. Mas Mattia Binotto continua falando sobre isso. E segundo ele, o que aconteceu basicamente é que nenhum dos dois carros desempenhou como deveria. Na verdade, os dois tiveram dificuldades nesse ritmo de prova. Situação essa que acabou se tornando, de certa forma, um defeito da Ferrari para esse fim de semana. Defeito esse que precisará sim ser visto e entendido para os próximos GPs. Nestas condições, a Ferrari teve dificuldades. Não havia razão para que os
pneus duros pudessem funcionar tão mal. Então, se o carro estivesse lá hoje, não estaríamos falando sobre escolha de pneus. Nada funcionou hoje, mas basicamente o carro não nos deu ideia de fazer o que queríamos, e Carlos é o principal exemplo. Antes de tudo, vamos tentar entender por que o carro não teve o ritmo certo. Essa é a nossa prioridade. Mas pelo menos Mattia Binotto admite que durante a sexta-feira, por exemplo, ele teve certa vantagem ali, conseguiu demonstrar um ritmo melhor de corrida e de qualificação quando comparado ao Red Bull e à Mercedes. Mas ainda assim, ele disse basicamente que durante a corrida essas duas equipes sumiram e não tinham realmente como acompanhar nenhum dos dois times ali rivais da equipe Ferrari. No fim das contas, ele admite, de certa forma, que a própria Mercedes se encontra, sim, pelo menos nesse GP da Hungria, à frente da equipe italiana, que teve problemas durante todo o GP. Hoje, o carro não funcionou como na sexta-feira, em condições diferentes, e na primeira parte da temporada. Não conseguimos acompanhar a corrida de outros carros, Red Bull e Mercedes. Terá que analisar porque não tenho resposta, mas algo certamente não funcionou. E Binotto ainda rebateu o que Charles Leclerc havia falado após a corrida, pelo menos durante os rádios, perguntando principalmente se os pneus duros eram sim compatíveis com essa pista da Hungria. Na verdade, ele perguntou se esses pneus duros deram certo em alguma equipe do grid da Fórmula 1. E sinceramente, a resposta pelo rádio foi seca. Não, nenhuma equipe andou muito bem com esses duros. Mas segundo Mattia Binotto, o que aconteceu basicamente foi que durante a corrida, os momentos em que Charles Leclerc teve uma certa vantagem sobre George Russell durante o GP, era na verdade basicamente por conta de estratégia. Enquanto Leclerc tinha pneus melhores, Russell tinha pneus piores. E essa diferença de pneus que acabou permitindo com que Charles Leclerc ultrapassasse George Russell em algum momento da prova. Ou seja, até esse exato momento, Mattia Binotto ainda acredita, ou pelo menos diz que acredita, que a estratégia da Ferrari era melhor do que a da Mercedes e da Red Bull. No início, o Leclerc estava com o pneu médio contra outros carros com pneus macios, então a comparação com os outros seria para carros com os mesmos pneus. O macio foi mais rápido nas primeiras voltas e depois rebaixado. Russell, por outra mão, é de qualquer maneira. Ele foi ultrapassado com os mesmos pneus, mas quando ele voltou com os médios contra Russell, havia 4 décimos a favor de Charles. Mas era a diferença que existia devido à diferença de voltas entre os pneus que o fizemos um pouco melhor do que o Carlos hoje. Mas basicamente não tínhamos o espaço para respirar que precisávamos para fazer o que queríamos. E por fim, a principal pergunta ali para essa corrida do GP da Hungria de Fórmula 1 foi respondida por Mattia Binotto. A pergunta que todos queriam saber, queriam entender exatamente o que estava acontecendo. Por que a equipe italiana resolveu colocar os pneus mais duros no carro de Charles Leclerc, mesmo sabendo que teoricamente eles eram os mais lentos desse GP da Hungria de Fórmula 1. E segundo Mattia Binotto, isso era basicamente porque eles entenderam que ao fim da prova principalmente, Leclerc conseguiria se aproximar de Red Bull e Mercedes para finalmente conseguir vencer esse GP da Hungria de Fórmula 1. Claro que obviamente foi uma estratégia completamente falida, que deu muito errado e acabou permitindo, ou pelo menos obrigando ali, a Ferrari a trocar mais uma vez o jogo de pneus de Charles Leclerc, colocando pneus de compostos vermelhos, o mais macio do fim de semana. Sabíamos que passando de médio para duro, teríamos 2 ou 3 voltas de aquecimento muito complexas. Da nossa análise, havia 10 voltas em que os médios teriam vantagem. Depois, os duros teriam que pagar dividendos. Um stint de 30 voltas, as 10 primeiras foram mais difíceis, para depois ter a vantagem nas últimas voltas. E por fim, depois de defender tantos estrategistas da Ferrari, defender tanto essa estratégia especificamente no GP da Hungria, Mattia Binotto simplesmente admitiu que foi uma estratégia completamente improvisada e acabou dizendo justamente o que ele falou antes novamente, que depois de 10 voltas ele acreditava que conseguiria ultrapassar Max Verstappen com a diferença de desgaste entre o pneu duro e o pneu médio, situação que nunca aconteceu nesse GP
e que pelo menos para a maioria dos fãs do esporte, até mesmo especialistas, isso é algo que não poderia ter acontecido nesse GP da Hungria de Fórmula 1. Por fim, isso tudo virou chacota, até mesmo na antessala, antes mesmo do pódio, onde Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton ficaram rindo da estratégia da Ferrari, que basicamente se mostrou falida durante todo esse fim de semana, mostrando que realmente é bem provável que a equipe italiana termine ali com a segunda ou talvez a terceira posição no Campeonato Mundial de Construtores e também de Pilotos em 2022. A escolha do duro foi improvisada, no sentido de que escolhemos com Charles Leclerc para proteger Verstappen. Teríamos pago nas primeiras voltas com o duro e depois voltaríamos ao ataque no final. Mas me conta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Você acha mesmo que a Ferrari acabou errando com essa estratégia, assim como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, ou você acha que ela acertou e realmente conseguiu fazer uma tentativa que faria sentido naquela situação? O que você acha disso tudo? Você acredita que ela acertou, errou? Você acha que de certa forma ela foi a equipe que mais passou vergonha nesse fim de semana? Ou você acha que não é pra tanto? Já comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Claro que eu vou dar o meu comentário, mas eu acho que já tá um pouco óbvio o que eu penso disso tudo que ele falou nessa entrevista. Sinceramente, eu acho que é rir pra não chorar. O que eu queria ver nesse ano era uma boa disputa pela primeira posição. Essa era a principal obrigação, ou pelo menos o principal objetivo desse novo regulamento da Fórmula 1 que começou a partir de 2022, que nós tivéssemos mais equipes brigando pela liderança. Apesar disso, a Ferrari, mesmo tendo um carro inacreditável que é o F175, um carro muito bem projetado, que conseguiu ali bater de frente com a Red Bull em diversos momentos, acabou perdendo por outras questões, sejam confiabilidade, erro dos pilotos e principalmente a estratégia que foi, para mim, pelo menos, completamente ridícula, não só para esse fim de semana, mas em outras situações no decorrer desse ano de 2022. A Ferrari, para mim, é a equipe dos palhaços da Fórmula 1, vamos dizer assim, e se mostra cada vez mais ineficiente, não apenas nas estratégias, mas em outras questões no decorrer de 2022. Para mim, no fim desse ano, nós não temos outra escolha a não ser ver Max Verstappen vencendo com tranquilidade demais esse campeonato de 2022. E ao contrário do que nós esperávamos, uma boa disputa, nós teremos muito mais marasmo aí no decorrer desse ano, mais uma vez, infelizmente. Mas, independente de qualquer coisa, nos resta torcer realmente para que a Ferrari consiga se recuperar, ou pelo menos a Mercedes tome as rédeas disso tudo e possa ver ali mais vitórias de outras equipes que não sejam de Max Verstappen. Porque, sinceramente, apesar de o domínio do piloto holandês ser completamente justo, até porque, sem sombra de dúvida, ele é um dos melhores pilotos da Fórmula 1, talvez até mesmo de todos os tempos, ainda assim nós queremos ver sim outros pilotos batalhando por vitórias, vencendo corridas e não apenas Max Verstappen, que realmente é o que tem acontecido. Mas no fim das contas, Super Max realmente é um cara que tem merecido todas essas vitórias. Mas enfim, se você discorda de mim, comenta aqui embaixo e deixa o seu dislike se você não gostou desse vídeo, mas sempre me explica aqui embaixo nos comentários o porquê você não gostou. Mas se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!